Bem, bom dia. Eu sou Maiara, né? Então, como a Edilise aqui já me apresentou. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Vou fazer uma breve descrição. Eu sou uma mulher de estatura mediana, né? Preta de pele clara, cabelo crespo. Uso óculos preto. Né? E aí hoje quero falar aqui um pouco para vocês sobre gerenciamento, né, de qualidade de dados com Great Expectations. Eu peguei aqui um estudo de caso assim, mais específico com uma pipeline de dados e utilizando o Airflow. Então, a ideia aí de processamento de dados em batch. E aí, como é que a gente pode estar dando uma melhoria, né, na qualidade dos dados aqui com Great Expectations. E começando, né, já me apresentei, então só vou falar as qualidades aqui muito boas, né? Eu amo pizza, então estou aceitando quem quiser me dar ao final da apresentação. E também dança forró, aceito convites para tal. Mas bem, eu gosto de começar a minha apresentação falando pelo começo, né? Então vamos deixar todo mundo aqui na mesma base, que é o que eu estou considerando como uma pipeline de dados aqui, né? Enquanto eu estou falando ao longo da apresentação. Eu vislumbro a pipeline de dados como um conjunto de etapas para estar fazendo aqui um manuseio de dados, seja uma ingestão, seja uma transformação, um agregamento, né, entre dados ali, tabelas, enfim. Eu estou fazendo uma movimentação dos dados utilizando, seja lá qual for as inúmeras tecnologias que a gente tem hoje disponíveis para isso, né? Então, a gente tem aqui a ideia de dados brutos, né, dados resultantes talvez de algum processo operacional, ali que a gente está ingerindo logo no início e está fazendo uma série de transformações e movimentações, né, em algumas dessas etapas com ela. Então, é isso que eu tenho ali a divisão, né, da pipeline de dados, juntamente com a utilização do Airflow, né, que é o que eu estou me baseando aqui para estar fazendo a orquestração desse conjunto de etapas. Eu vou passar aqui bem brevemente, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem, né, um pouco do Airflow. Ele é uma ferramenta open source, né, criada ali inicialmente pelo pessoal da Airbnb, e aí hoje está aí sobre o domínio da Apache. E ele basicamente oferta, né, alguns módulos para você estar fazendo interações orquestrando essas atividades, né, processamento, seja com Python, seja com Bash, ou fazendo interação direta com alguma base de dados, um Postgres ou alguma coisa assim em cloud. É uma ferramenta bem versátil para você estar assim organizando, né, uma execução consecutiva ali de processamentos, né? Ele se baseia ali em DAGs, né, em grafos que são um formato acíclico, né, ali da execução. E aí eu vislumbro aqui o Airflow com um conjuntozinho de etapas onde eu estou fazendo ingestão de dados brutos. Passo por uma transformação, fazendo uma validação ali do dado que eu entrei para formatar para a estrutura que eu vou querer utilizar na minha próxima etapa. Que aí pode ser até mesmo o carregamento em uma outra base de dados que vai servir de utilização para um dashboard ou para algum time de analytics para poder extrair alguma informação aí de business que pode ser interessante. Então, a gente tem aqui essa estrutura que é bem utilizada em várias empresas, né, em vários ecossistemas, né, não só necessariamente de dados, mas também alguns operacionais mesmo, que não é assim, um time de dados, mas que estou fazendo esse tráfego, essa movimentação, ali, que seria interessante poder estar automatizando, né, fazendo agendamento para fazer isso, essas movimentações repetidamente automatizadas. E aí o Airflow ele funciona com a ideia de movimentação em batches, né? Então, eu tenho ali um agendamento, vai executar em algum dado momento, ele vai pegar um grupo de dados e vai estar fazendo esse processamento. Então, durante a minha fala aqui, eu quero que vocês vislumbrem um pouco esse cenário ali do batch, né? Desse momento que eu espero agrupar uma grande quantidade de dados e prossigo com os demais processamentos.
E aí, um momento de reflexão, né? Que é, os dados sem qualidade, eles podem custar caros. Em que sentido? Quando a gente está utilizando, né, esses dados para extrair algumas informações de ideias de business, de negócio, né, para trazer alguns insights, promover utilização de uma melhora ou não de modelos de machine learning, ou até mesmo estratégias de negócio, né, como a criação ou não de um produto, etc. Se a gente está se baseando em dados que a gente não tem ideia, mais ou menos, de como é que está o processo que está fazendo, né, eles armazenarem, a gente não tem como garantir que eles refletem a realidade, que eles não sofreram algum problema, né, durante o processo de transformação que atrapalhou, alterou, não carregou o dado corretamente, e isso pode ter um impacto direto, sim. Principalmente quando a gente pode ter uma ideia de uma grande volumetria. Então, ter a visibilidade da qualidade dos seus dados é muito importante, né, para a utilização dela no depois. E aí, por ela ser importante, né, que em alguns ambientes, quando você não tem um processo automatizado, um processo codificado, que facilite a validação, né, da qualidade dos seus dados, você acaba sobrecarregando, né, profissionais, você acaba sobrecarregando algumas pessoas com esse trabalho de você ter que estar tendo a validação assim, bruta, por assim dizer, do dado diretamente. E aí isso tem um custo, né, porque aí você está alocando tempo, você está alocando uma pessoa que poderia estar dedicando esforço em uma outra situação para estar ativamente trabalhando de uma forma não tão efetiva, eficaz assim, né? E aí eu trouxe aqui uma informação, né? O próprio pessoal da Great Expectations realiza anualmente, geralmente, uma pesquisa, né, com profissionais da área de dados em algumas empresas, né, de fora. E no levantamento, né, da última pesquisa, que saiu em janeiro desse ano, 41% dos profissionais de dados indicaram que suas organizações não tinham, né, um processo de qualidade de dados ativo. E eu achei essa informação muito interessante, porque na mesma pesquisa, né, logo no início, a gente tinha uma parcela muito grande, mais de 90%, que informava sobre as empresas terem o conhecimento da importância, né, da qualidade de dados, mas menos de 30% afirmava que isso se refletia no código de ética da empresa e de prioridades para aplicar efetivamente. Então, a gente tem aqui uma balança, né, que não está equilibrada, né, exatamente, a gente ainda vê um pouco da carência, mas, ao mesmo tempo, percebe que já se está tendo um pouco mais do entendimento de que é importante que se tenha impactos, né, no fim das contas. E aí eu queria falar um pouco sobre a ideia, né, do que a qualidade de dados poderia estar trazendo, assim, né, dando essa informação para a gente dos nossos dados, né? Então eu trouxe aqui 6 dimensões, né, ideias de dimensões de qualidade de dados, que eu gosto de pensar como perguntas que a gente consegue responder sobre o conjunto de dados que a gente está avaliando, né? Que é o quão verídico, quão certo com a realidade, né, esperada está esse conjunto de dados. O quão consistente está, né, todas as informações, todas as colunas dos dados que a gente está trabalhando. O quão completo, né, no maior número de casos que a gente espera que esses dados possam apresentar, está sendo apresentado no nosso subset ali. A questão do tempo também, o período de tempo que eu estou querendo, né, fazer a avaliação, que eu sei que está ali presente no meu conjunto, está completo, né? Está faltando ali um período de tempo que deveria ter os dados, porém, por alguma razão não tem. A unicidade, né? Em alguns casos, a gente não deveria estar permitindo ter dados duplicados. Em outros, seria extremamente razoável, faz parte do contexto. Mas aí a gente sabe, tá seguindo, né, conforme o contexto. E
um que eu acho que também grita bastante a qualidade é a validade dos nossos dados, no sentido de a estrutura, né, dos dados que a gente espera está conforme, né, a padronização dos dados que a gente está seguindo, elas estão certas. Um campo que deveria ser uma string formatada de uma data em específico, ele está utilizando aquela formatação correta que se espera depois no próximo fluxo? Acho que são esses os pontos que as avaliações de qualidade de dados conseguem nos garantir, né, ou nos alertar quando não está, antes do dado passar para a próxima etapa, né, próxima ferramenta, o próximo sistema que ele vai estar lá executando. E aí eu quero apresentar o Great Expectation, né, que aí é a ferramenta que eu gostaria de falar sobre como é que a gente pode fazer, né, esse processo de validações. O Great Expectation é uma ferramenta open source, né, que justamente possibilita a gente estar ali declarando o que é que a gente espera do nosso conjunto de dados, delimitar ali as validações, estrutura, o que é que a gente espera dos dados e poder executar as nossas validações, né, ali naquele conjunto. A partir dessas validações, a gente pode ter os reportes, a gente pode ter logins, né, identificando ali o histórico do que foi validado. A gente também pode ter alertas, que é uma situação muito interessante quando você está fazendo um processo, né, repetidamente e precisa saber, logo no momento que foi identificado, que a gente tem um problema na estrutura do nosso dado. E aí, mergulhando um pouquinho mais de como o Great Expectation funciona, né, eu quero falar desses 4 pilares e me aprofundar um pouco neles, que é como a gente consegue estruturar um Great Expectation para poder fazer as nossas devidas validações. Então, a gente tem aí o objeto do Data Context, que é como o Great Expectation define os seus metadatas, define suas configurações de conexões. Todas as configurações básicas para a gente estar podendo fazer as validações, elas são definidas ali no Data Context. A gente vai ter também os Data Source, que é como a gente define as origens, né, as fontes dos dados, do processo de validação, é onde a gente define as conexões, né, que serão necessárias para que o processamento de Great Expectation consiga estar acessando esses dados e prosseguir com as validações, as execuções e os reports. Os expectations, né, que é a definição das expectativas. Aqui é uma configuração onde a gente delimita o que a gente espera do nosso dataset, ali, né, do conjunto de dados. Então, a gente define por colunas quais são os valores e não tem uma limitação, né? Aqui é onde a gente trabalha mesmo, entendendo qual é a situação assim, do nosso dado e delimita, né, todas as informações que a gente espera. E aí, por fim, a gente também tem os checkpoints, né, que é o processo onde a gente configura como é que deve ser feito o processo de validação. Então, né, conexões ou até mesmo as ações que devem ser realizadas após o processo de validação, é tudo ali definido nos checkpoints. E aí, mergulhando um pouquinho, né, em cada um deles, né, vamos começar ali pelo Data Context, que ele, como eu comentei, ele gerencia ali os metadatas, né, essas configurações, e aí ele vai contar com duas abstrações aqui, que são as stores e os datadocs. As stores é onde a gente vai estar informando, né, para o Great Expectations, onde a gente está armazenando todas essas outras configurações, onde está armazenando as credenciais que vão ser utilizadas durante o processo. E o Datadocs é como ele renderiza, né, a documentação, todas essas informações. Então, todas as configurações que a gente está informando ali no Data Context, como os acessos e até mesmo as expectations que a gente define depois, os checkpoints, os resultados das validações e os reports, são tudo renderizados pelo Datadocs.
né, ali. Então, você já vai ter tudo bem automatizado, gerado para você ao final da execução. E aqui é mais ou menos um exemplo, né, meio base, de como é que ele parece um pouco, né? Ele é um arquivo YAML, você pode estar definindo, ou outras variações também, que eu falarei um pouquinho mais para frente. Mas aí ele basicamente vai ter ali as stores, onde você pode trazer algumas informações, né? Aqui no exemplo, eu trago o file systems, né, como uma das formas de store. Então, eu posso estar armazenando as minhas credenciais em arquivos, né? Eu posso ter uns arquivos de credenciais ali, e de configurações de armazenamento das minhas validações, né, que é onde eu quero ver depois, né, os resultados dos meus reportes. Mas eu também posso estar me baseando em serviços clouds, né, como está aqui no exemplo, o S3. Então, é aqui que iria a configuração também do S3, né, da minha conexão cloud, onde eu informo que eu vou querer, por exemplo, armazenar as minhas validações no S3 ou os resultados dos meus reportes no S3 ou em algum outro serviço, né, como a GCS, por exemplo. E aqui é um exemplo de um reporte, né? Aquele é um reporte bem curtinho, eu tinha um dataset assim, pequeno de teste, né? E aí eu tinha duas expectativas, né? Eu tinha uma coluna de passagem count que tinha que ser um número maior do que 1, né? Ou menor ou igual a 6. Então, o Great Expectation varre o meu dataset e verifica se todas as colunas estão dentro dessa expectativa. E aí ele informa no meu reporte que está tudo certo, ali, né? E a outra coluna, né, Daytime, que não posso que ela seja nula. Então, eu informo que eu não posso ter nenhum campo nulo. E ele faz essa varredura. Eu posso ter aqui um reporte gigante, né, dependendo do contexto do meu dataset e do que eu espero, né, da estrutura do meu dataset. E ele vai estar trazendo tudo detalhadamente. Quando a gente tem uma expectativa que não se realiza, vai estar detalhado também no report, e assim a gente consegue acompanhar. E também tem um histórico dos problemas que foram encontrados. O ponto seguinte seria os data source, né? Que é onde a gente configura qual vai ser o princípio de entrada ali que o nosso Great Expectation vai estar consumindo. E aí, novamente, a gente pode se basear em arquivos, né, em folders, né, o file system. A gente pode se basear em base de dados. Então, tem uma conexão, um Postgres, um MySQL. Ou também serviços em cloud, né? Então, se conectar com BigQuery, com Athena, né, da AWS. São todas possibilidades. O Great Expectation tem uma vasta possibilidades aí de você estar fazendo conexões para estar ingerindo. Isso é algo bem legal, né, da comunidade. E aí, dentro do Data Sources, a gente vai ter também, né, dois abstrações, né, os Data Assets e os Batches. Os Data Assets são coleções, né, dos registros. Então, fazendo aqui uma separação sobre o que seria ele e do que seria a fonte, né? Na Source, e aqui dando um exemplo, né, com uma base de dados. Eu posso estar ali conectando com a minha fonte, sendo um banco, né, do Postgres, que eu vou estar ali consumindo, né, todos os dados ali que tem disponíveis para aquela credencial. Porém, para mim, naquele momento que eu vou querer fazer a validação, meu data asset, eu quero fazer um join com duas tabelas e filtrar para ser somente o do ano de 2022. Então, eu posso ter no meu Postgres uma infinidade de dados vindo, sei lá, de 1980 e várias outras tabelas, mas para aquela execução, eu vou querer filtrar somente uma agregação de tabelas e filtrar para o ano de 2022. Tudo isso eu consigo fazer delimitando no Data Assets. Então, percebam, eu consigo ter a conexão da fonte ali no Postgres, mas eu consigo dar uma delimitada ali no universo que eu vou estar querendo fazer essas minhas validações. Isso pode ser feito, né, com uma expressão SQL. Se eu estou fazendo leitura de arquivos, né, alguma coisa para caso de testes também, eu posso estar me baseando em regex para estar fazendo essa filtragem, né, fazendo essa delimitação.
E também, óbvio, se eu não quiser fazer nenhuma dessas coisas, eu quero que o meu universo do data asset seja tudo que eu estou consumindo da fonte, eu também não preciso estar ali delimitando, não tem esse problema. Aí a gente também vai ter o contexto dos batches, que é ali a gente delimita ainda mais um subconjunto. Né? Eu quero fazer execuções separadas por partes, e ali a partir do meu data assets. E com isso eu defino nos meus batches. Então, recuperando aquele exemplo que eu falei sobre a filtragem da tabela para um agregamento, focando somente no ano de 2022, eu posso ir além e nos meus batches processar por mês a mês. Então, eu delimito no meu batch que eu vou fazer uma separação, né, um agregamento ali, somente por meses, e eu vou ter essas execuções, né, essas 12 execuções individuais, ali a partir do meu batch. Tudo isso deixando configurado ali nos arquivos de configurações, que fica lá no Data Context. E aí aqui é mais ou menos um exemplo, né, de como é que ficaria. Eu defino ali o meu source, eu defino a minha engine. Aqui no exemplo tem o Pandas, né, então se eu estiver fazendo algum exploratório aí utilizando o Pandas. Mas se eu estiver numa pipeline que eu estou fazendo uma execução, seguindo ali o processo com PySpark, eu posso definir ali também, né, a configuração da engine da minha pipeline. Eu faço a depara aqui, né, na minha fonte. Aqui no exemplo, eu estou trazendo como file system, né, mas aí aqui poderia também estar uma tabela Postgres. E aí eu adicionaria também novamente a parte da conexão, o que é que eu preciso por aqui. Ali a definição do regex, né, que poderia também estar sendo um SQL. A carinha seria a mesma, só seria algumas configurações a mais que a gente poderia adicionar. Mas essa mais ou menos é a estrutura que a gente espera de um data source. E aí temos as expectations, né? Que as expectations são afirmações, né? O que a gente está ali esperando. Tem uma vibe meio similar, se você poder parar para pensar, com os acertos do PyTest, né? Pensando um pouco na estrutura como você quer exercitar ali para estar definindo, né, as expectativas. Mas aí, trazendo novamente, temos a diferença, né, dos objetivos de um para o outro. E você pode ter várias expectations, né? Você pode definir expectativas diferentes para cada subgrupo. E o Great Expectation já delimita para você, no projeto Core, 50 expectativas. Mas se nenhuma delas está servindo para o que você precisa em um contexto específico, você pode personalizar e criar outras também. Mas, além disso, você também conta com expectativas criadas pela comunidade, né, que você também pode estar utilizando ou criando e disponibilizando. Que aí a gente vai por mais de umas 300, né, da última vez que eu olhei. Então, são várias opções mesmo que seriam para a gente poder adequar, né, as expectativas do nosso dataset. E aqui é mais ou menos a carinha, né, de como é que ficaria a configuração, né, de um arquivo de expectativas. Aqui eu vou estar tendo duas expectativas só, né, uma coluna que eu quero que seja alfabética, né, e uma outra que eu quero que não seja nula. Eu posso ter inúmeras expectativas aqui, eu posso ter expectativas diferentes, né, para um subgrupo eu posso criar vários arquivos de configuração e no momento da execução apontar só qual é a expectativa que eu quero que execute. E aí aqui é mais ou menos a página que a gente consegue ver as expectativas que existem já na comunidade, que a gente pode estar importando e utilizando. E aí, por fim, a gente tem os checkpoints, né, que foi aquela que eu comentei na parte da validação. A gente pode configurar aqui ações para ser realizadas ao fim das validações. A mais básica de todas é atualizar o Datadocs, né, que é aí atualizar o report. A gente também pode colocar, enviar e-mails, enviar mensagem no Slack para estar notificando quando alguma coisa acontece. E aí, novamente, aqui é a carinha, né, dele, né, mais ou menos ali onde a gente define as ações. Novamente, se temos ali uma ação de Slack, a gente adiciona o webhook, as configurações que a gente precisa para estar conseguindo acessar. E aí, por fim, né, eu queria falar um pouquinho sobre como utilizar Airflow, porque geralmente a gente vê
na documentação e tudo mais, a gente fazendo por iteração via terminal, ou fazendo a importação da biblioteca, já utilizando ali direto no Python mesmo no nosso projeto. Mas num cenário em que a gente está tendo ali várias etapazinhas no nosso Airflow, e aí eu queria utilizar, junto com o poder ali das ferramentas dos hooks do Airflow, existe uma possibilidade, e ela é possível através dos providers, né, que são fontes assim, externas que vão conter, né, do Airflow também operadores, hooks, todas as possibilidades que tem no core, mas são extensíveis e você instala, né, como baterias, né, você instala adicionalmente. E aí a gente tem um provider específico para o Great Expectation. E aí você, para utilizá-lo, precisa estar definindo essa documentação, né, essa configuração do Data Context, que eu passei por aqui para vocês. Então, estabelecer ela e estabelecer também as configurações de onde encontrar os checkpoints, né, que é isso que o operator ele vai estar precisando para estar seguindo na execução. Aqui eu trouxe um exemplozinho, tem 3 decks, são 3 formas diferentes de estar utilizando esse operator. O nome dele é o Great Expectations Operator, né, ele é provido pela Astronomy, que é uma empresa que também trabalha com construindo, né, projetos e habilitando open source, trabalhando ali em conjunto com a Airflow, né, produtos da Airflow. E aí ela disponibiliza o Great Expectation Operator, que você pode só, né, instalar ali junto com o provider, e fazendo essas configurações onde a gente dá um input ou do nosso diretório, onde tem ali o arquivo de configuração, ou eu aponto diretamente a configuração das minhas expectativas. Existem formas diferentes. E aí, se eu estou utilizando pelo Postgres ou alguma dessas fontes de cloud que o Great Expectation permite, eu posso estar me baseando no ConID, né, no Connection ID, que o Airflow provém. Ele repassa essas conexões para o Great Expectation e a gente também consegue utilizar sem maiores problemas. E aí, basicamente, foi isso que eu queria trazer para vocês hoje. É um overview bem rapidinho de como é que pode ser começado a utilizar. E aqui dá para explorar bastante, né? Eu trouxe no contexto em batch, mas a gente também pode estar visualizando como é que a gente pode estar fazendo adaptações para um contexto em streaming, ou em microbatching, ou em cenários assim diferentes, com uma volumetria grande, uma volumetria menor de dados, mas mantendo a qualidade dos nossos dados e tendo aí paz na consciência de como é que ela vai ser utilizada depois. É isso, obrigada, gente.